Endrick voltou a ser o centro das atenções, e desta vez não foi por um gol ou uma jogada genial. O jovem craque brasileiro surpreendeu ao mandar um recado direto, frio e amargo para o Real Madrid. As palavras repercutiram rápido, levantando dúvidas, tensão e muitas interpretações. Torcedores ficaram divididos, a imprensa entrou em alerta e o clima esquentou. Afinal, o que realmente está por trás dessa declaração? Seria um desabafo, um aviso ou algo muito maior? Desde muito cedo, Endrick carrega uma pressão que poucos jogadores da sua idade já enfrentaram. Comparações com lendas, expectativas gigantes e a responsabilidade de representar uma futura estrela mundial. Cada entrevista, cada gesto e cada frase dele é analisada ao detalhe. E foi exatamente em uma dessas falas que algo soou diferente. Um tom mais sério, menos sorridente e muito mais direto do que o habitual. O acordo com o Real Madrid sempre foi tratado como um sonho realizado. Um garoto brasileiro prestes a vestir a camisa de um dos maiores clubes da história do futebol. Para muitos, isso representa a realização de um sonho. Para Endrick, além do sonho, existe uma enorme responsabilidade. O escudo do Real Madrid carrega glórias, títulos e uma exigência que não perdoa erros. Por trás do glamour, das fotos e dos anúncios oficiais, existe um caminho cheio de incertezas. Tempo de jogo não é garantido, a adaptação ao futebol europeu pode ser dura, a concorrência pesada e cada decisão tomada pode mudar uma carreira inteira. Para o bem ou para o mal, Endrick sabe disso melhor do que ninguém, e talvez seja exatamente por isso que suas palavras tenham pesado tanto. O que mais chamou a atenção não foi apenas o conteúdo do recado, mas o momento em que ele foi dado. Em meio a jogos decisivos, cobranças intensas da torcida e debates constantes sobre seu futuro imediato, Endrick escolheu se posicionar. Não foi após uma vitória tranquila nem em um cenário confortável. Foi no olho do furacão. Isso fez com que suas palavras ganhassem ainda mais força e despertassem diferentes interpretações. Para alguns, soou como insatisfação. Para outros, foi um gesto claro de maturidade e personalidade. Mas uma coisa é certa, Endrick não falou por impulso. Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele vem refletindo profundamente sobre sua carreira. Nada está sendo deixado ao acaso. Cada passo é calculado, cada decisão é pensada com cuidado e visão de longo prazo. Endrick entende que o talento levou até aqui, mas sabe que só isso não garante sucesso no mais alto nível. O recado ao Real Madrid pode ser interpretado como um pedido de respeito, de espaço real e de confiança no seu processo de desenvolvimento. Um sinal de que ele quer ser preparado para jogar, não apenas observado à distância. Mas também há quem veja esse recado como um aviso claro. Um aviso de que Endrick não aceitará ser apenas mais um nome no banco de reservas ou um projeto guardado para o futuro distante. Ele quer competir, quer crescer dentro de campo e mostrar serviço quando a oportunidade surgir. Essa postura, embora arriscada, mostra que o jovem atacante não pretende se esconder atrás do status de promessa. A reação da torcida espanhola foi imediata e dividida. Enquanto muitos defenderam o talento brasileiro e elogiaram sua coragem, outros questionaram se ele estaria realmente pronto para lidar com a pressão gigantesca do Real Madrid. Para esses críticos, personalidade precisa vir acompanhada de paciência. Já no Brasil, o sentimento foi diferente. Muitos viram atitude, confiança e uma mentalidade forte, algo essencial para sobreviver no futebol europeu. Para eles, Endrick mostrou que não teme desafios e que sabe exatamente o tamanho do palco que está prestes a pisar. No fim das contas, esse episódio revelou muito mais do que uma simples declaração. Revelou um jogador consciente, atento e disposto a assumir o controle da própria história. E isso, no futebol moderno, pode ser tão decisivo quanto qualquer gol. Endrick mostrou que não tem medo de falar o que pensa. E isso, para um jogador tão jovem, pode ser tanto uma virtude quanto um risco. Dentro do Real Madrid, o silêncio tomou conta. Nenhuma resposta oficial, nenhuma confirmação, nenhuma negativa. Esse silêncio só aumentou o suspense. Será que o clube entendeu o recado? Ou prefere observar antes de agir? No futebol, o que não é dito muitas vezes fala mais alto do que qualquer declaração. O mais intrigante é que Endrick sempre foi visto como um jogador focado e disciplinado. Longe de polêmicas, longe de conflitos públicos. Por isso, quando ele decide se posicionar, o impacto é ainda maior. Algo mudou. Algo o incomodou. E agora, o mundo do futebol tenta entender exatamente o que. Esse episódio pode marcar um antes e um depois na trajetória do jovem atacante.
Grandes jogadores também são definidos por sua postura fora de campo. Saber se posicionar, impor limites e defender seus objetivos faz parte do jogo. Endrick parece estar dando seus primeiros passos nesse terreno delicado, onde talento e personalidade caminham juntos. E antes de continuar essa história cheia de tensão, bastidores e revelações, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e garante que você não perca nenhum detalhe dessa história que ainda vai surpreender muita gente. Porque o que vem a seguir pode mudar completamente o futuro de Endrick no Real Madrid. Depois do recado de Endrick, os bastidores do futebol começaram a se mover em absoluto silêncio. Não houve comunicados oficiais, entrevistas explosivas ou respostas imediatas. Mas por trás das câmeras, muita coisa mudou. Dirigentes, empresários, analistas e pessoas próximas ao jogador passaram a revisitar cada palavra dita, cada gesto e cada contexto em que a mensagem foi transmitida. Nada foi tratado como coincidência. No futebol de alto nível, uma frase aparentemente simples pode redefinir relações, alterar planejamentos e até influenciar decisões de longo prazo. E o Real Madrid sabe muito bem disso. O clube espanhol é conhecido por não reagir por impulso. Sua força histórica vem exatamente da capacidade de observar, analisar e agir no momento certo. Mas isso não significa ignorar sinais. Pelo contrário, quando um jogador jovem, prestes a integrar o elenco, se posiciona publicamente, esse gesto acende alertas internos. Não como ameaça, mas como informação estratégica. Endrick, ao falar, deixou claro que não pretende ser apenas um nome dentro de um projeto distante. Ele quer entender, desde já, qual será o seu espaço real. Fontes ligadas ao entorno do jogador afirmam que Endrick não busca privilégios nem tratamento especial. O que ele quer é clareza. Quer saber como será utilizado, qual o plano para sua adaptação e que tipo de oportunidades poderá ter quando chegar à Espanha. Não deseja promessas vagas nem discursos genéricos, comuns em grandes negociações. Ele quer minutos em campo, evolução constante e respeito ao seu processo de crescimento. Essa postura, embora demonstre maturidade, nem sempre agrada a clubes gigantes, acostumados a ditar o ritmo e as regras do jogo. A pressão sobre Endrick aumentou consideravelmente nos últimos meses. Cada partida passou a ser tratada como um teste definitivo. Quando joga bem, o desempenho é visto como obrigação. Quando não corresponde às expectativas, surgem dúvidas, críticas e questionamentos sobre sua real prontidão para o futebol europeu. Esse tipo de cobrança constante afeta qualquer atleta, especialmente alguém tão jovem. O recado amargo pode ter sido o ponto de ruptura, o limite emocional de quem está cansado de ser tratado apenas como uma promessa distante, e não como um jogador em formação real. Enquanto isso, o Real Madrid continua observando com extrema cautela. O clube carrega uma vasta experiência com talentos brasileiros. Alguns chegaram cedo, enfrentaram dificuldades e se tornaram lendas. Outros não conseguiram se adaptar, perderam espaço e acabaram seguindo outros caminhos. Essa memória pesa nas decisões atuais. O clube não quer errar novamente, mas também não deseja engessar o crescimento de um talento raro. Endrick, nesse contexto, é analisado não apenas pelo que faz em campo, mas pela forma como reage à pressão. Nos bastidores, o debate gira em torno de equilíbrio. Até que ponto a personalidade forte de Endrick será um diferencial positivo? E em que momento ela pode se tornar um desafio interno? O Real Madrid valoriza jogadores com mentalidade vencedora, mas também exige disciplina, paciência e compreensão do projeto coletivo. Endrick parece consciente disso, mas também deixa claro que não está disposto a desaparecer no banco ou esperar indefinidamente por uma chance que talvez nunca venha. O entorno do jogador acompanha cada movimento com atenção cirúrgica. Conversas discretas, sinais indiretos e decisões silenciosas são interpretados como pistas do que está por vir. Não se trata de confronto, mas de proteção. Endrick e sua equipe sabem que os primeiros passos na Europa podem definir toda uma carreira. Um erro de timing, uma escolha mal feita ou uma adaptação mal conduzida pode custar anos de desenvolvimento. No meio desse cenário tenso, Endrick tenta manter o foco no que mais importa: o futebol. Dentro de campo, ele busca responder com entrega, intensidade e vontade de crescer. Fora dele, mantém um discurso mais controlado, consciente de que cada palavra pode ganhar proporções gigantescas. Ele já deu o recado. Agora, parece confiar que suas atuações falarão mais alto do que qualquer declaração. Esse momento representa um divisor de águas.
Ou Endrick consolida sua imagem como um jogador consciente, preparado e pronto para desafios maiores, ou enfrentará resistência em um sistema que nem sempre acolhe vozes jovens. O Real Madrid observa, analisa e espera. Endrick trabalha, reflete e se prepara. E o futebol mundial acompanha, sabendo que decisões tomadas agora podem definir não apenas o futuro de um jogador, mas o rumo de uma das carreiras mais promissoras da nova geração. Por isso, a instituição age com frieza e estratégia. Mas a personalidade de Endrick foge do padrão. Ele não parece disposto a esperar anos no banco em silêncio. A imprensa espanhola começou a especular cenários. Alguns jornais falam em impaciência do jogador. Outros apontam que Endrick está apenas se protegendo. O debate tomou conta dos programas esportivos. Todos querem saber se esse recado foi um alerta precoce ou o início de um conflito maior. No Brasil, a reação foi diferente. Muitos ex-jogadores saíram em defesa do atacante. Disseram que personalidade é essencial para sobreviver na Europa. Que talento sem voz acaba sendo engolido pelo sistema. Endrick, segundo eles, está mostrando que sabe o valor que tem. E isso pode ser exatamente o que o Real Madrid precisa entender. Pessoas próximas garantem que não há arrependimento nas palavras ditas. Endrick falou o que sentia, no momento certo. Para ele, ser honesto é melhor do que acumular frustrações. Mesmo sabendo das consequências, ele prefere lidar com a verdade. Essa postura divide opiniões, mas revela um jogador com identidade forte. O silêncio do Real Madrid continua, e isso gera ainda mais tensão. Em negociações grandes, o silêncio costuma ser estratégico. Pode significar análise, pode significar incômodo. Enquanto isso, Endrick segue focado dentro de campo, tentando mostrar que sua fala não foi rebeldia, mas consciência do próprio talento. Esse momento pode definir como será a relação entre Endrick e o clube espanhol daqui para frente. Ou fortalece o diálogo e o respeito mútuo, ou cria um clima de desconfiança. No futebol moderno, a gestão emocional é tão importante quanto a técnica. E agora, todas as atenções estão voltadas para o próximo movimento. O recado de Endrick não ficou apenas nas palavras ditas em uma entrevista ou em uma resposta calculada. Ele ganhou vida própria. Ecoou dentro do campo, fora dele e principalmente nos bastidores do futebol. A partir daquele momento, cada partida passou a ter um peso diferente. Cada arrancada, cada chute, cada decisão com a bola nos pés passou a ser interpretada como uma mensagem indireta ao Real Madrid. Não era mais apenas futebol, era um teste silencioso. A pressão aumentou de forma clara, mas Endrick mostrou que não pretende se esconder dela. Pelo contrário, ele parece disposto a encará-la de frente, como quem sabe exatamente o tamanho do desafio que tem nas mãos. Dentro do clube atual, o clima também mudou de maneira perceptível. Técnicos e companheiros sabem que Endrick vive um dos momentos mais delicados e decisivos da sua jovem carreira. Um erro simples pode ganhar proporções enormes. Uma escolha errada dentro de campo pode virar manchete fora dele. Mesmo assim, o atacante não se omite. Ele pede a bola, chama o jogo para si e assume responsabilidades que muitos jogadores mais experientes evitariam. Essa postura revela coragem, mas também expõe o quanto ele acredita no próprio potencial e no caminho que quer trilhar. Especialistas do futebol passaram a debater intensamente esse comportamento. Para alguns, Endrick demonstra uma maturidade rara para alguém da sua idade, mostrando que não aceita ser apenas mais um talento promissor. Para outros, essa postura pode ser interpretada como impaciência, algo que o futebol europeu nem sempre perdoa. Lá fora, o talento precisa andar lado a lado com disciplina tática, respeito à hierarquia e adaptação ao sistema do clube. Encontrar esse equilíbrio será um dos maiores desafios da carreira de Endrick, e talvez o fator decisivo para seu sucesso ou fracasso no cenário internacional. O Real Madrid, por sua vez, segue fiel à sua filosofia de planejamento a longo prazo. O clube não costuma agir por emoção nem responder a pressões públicas, principalmente quando elas vêm de jogadores jovens. No entanto, o clube também tem um histórico de valorizar atletas com personalidade forte e mentalidade vencedora. O dilema agora é entender se Endrick representa exatamente esse perfil ou se ainda precisa de tempo para amadurecer dentro desse contexto tão exigente. Cada relatório, cada observação e cada conversa interna pesa nessa decisão. Pouca gente percebe, mas o entorno do jogador acompanha tudo com extrema atenção. Empresários, familiares e pessoas próximas analisam cada gesto vindo da Espanha. Cada silêncio,
Cada sinal e cada movimento do Real Madrid é interpretado com cuidado. O objetivo não é criar conflito, mas garantir segurança para o futuro de Endrick. Ele quer crescer, jogar, competir em alto nível e se desenvolver como atleta. Não quer ser apenas uma promessa guardada para o futuro, quer espaço real para mostrar quem é e do que é capaz. Enquanto isso, a torcida se divide de forma clara. Uma parte pede paciência, lembrando que ele ainda é muito jovem. Outra exige respostas rápidas e postura de estrela. Nas redes sociais, o nome de Endrick aparece quase diariamente entre os assuntos mais comentados. Isso mostra o impacto gigantesco que ele já tem, mesmo antes de vestir a camisa do Real Madrid. Pouquíssimos jogadores conseguem gerar tanta expectativa e debate em uma fase tão inicial da carreira. O mais impressionante é que, mesmo com toda essa turbulência, Endrick mantém o foco. Em entrevistas recentes, evita polêmicas, escolhe cada palavra com cuidado e demonstra concentração total no futebol. Não alimenta conflitos, não provoca debates desnecessários. O recado amargo já foi dado, e agora ele parece acreditar que o campo é o melhor lugar para responder. Suas atuações se tornam sua principal forma de comunicação. Esse período pode ser lembrado no futuro como um divisor de águas. Pode ser o momento em que Endrick consolidou sua força mental e mostrou que está pronto para desafios gigantes. Ou pode servir como um alerta precoce sobre as dificuldades que enfrentaria fora do Brasil. Grandes carreiras não são construídas apenas com gols, mas com decisões difíceis, tomadas em momentos de pressão extrema. E este é exatamente um desses momentos. Nada ainda está definido. O Real Madrid observa com atenção. Endrick segue trabalhando em silêncio e o mundo do futebol aguarda o próximo capítulo. Cada jogo, cada escolha e cada palavra daqui para frente será decisiva. O talento de Endrick é inquestionável, mas o caminho até o topo nunca é simples. E o mais impressionante é que ele parece ter plena consciência disso, como poucos jogadores da sua idade já demonstraram. A partir desse momento, o nome de Endrick passa a carregar um peso ainda maior dentro do futebol mundial. Ele deixa de ser visto apenas como o jovem talento brasileiro que encanta pela precocidade e passa a ser enxergado como um jogador que se posiciona, que tem voz e que exige ser ouvido. Cada passo dado por ele começa a ser analisado como parte de uma estratégia maior, quase como um xadrez silencioso. No futebol de elite, nada é neutro. Um gesto aparentemente simples, uma frase dita fora de contexto ou até um silêncio prolongado pode mudar completamente a forma como um clube como o Real Madrid enxerga um atleta. Muitos esquecem que a adaptação à Europa vai muito além do que acontece dentro das quatro linhas. Não se trata apenas de aprender um novo esquema tático ou enfrentar adversários mais fortes fisicamente. Existe a mudança de cultura, de idioma, de mentalidade e até de rotina diária. O jogador precisa lidar com solidão, cobrança constante, comparação com estrelas consagradas e uma exigência que não diminui em nenhum momento. Endrick parece ter consciência de que o talento, por si só, não será suficiente. Por isso, suas atitudes fora de campo passam a ter tanto peso quanto seus gols. Ele entende que está entrando em um território onde apenas os mais preparados mentalmente conseguem se manter. O histórico do Real Madrid com jovens talentos é observado com extrema atenção pelo entorno do jogador. Há exemplos de atletas que chegaram cedo e explodiram rapidamente, mas também há casos de promessas que precisaram de empréstimos, paciência e tempo para amadurecer. Outros, infelizmente, não resistiram à pressão e acabaram ficando pelo caminho. Endrick analisa esses cenários com cuidado. Ele sabe que chegar cedo demais ou aceitar um papel secundário por muito tempo pode comprometer sua evolução. Por isso, cada sinal vindo da Espanha é tratado como decisivo, quase como um termômetro do futuro que o aguarda. Dentro do próprio Real Madrid, a análise vai muito além do futebol apresentado. O clube avalia o perfil psicológico do atleta, sua capacidade de lidar com pressão extrema, críticas constantes e expectativas que muitas vezes são irreais. Personalidade forte pode ser um trunfo valioso, mas também um desafio se não for bem administrada. Endrick, com suas declarações firmes e postura confiante, entra nesse radar com ainda mais intensidade. O clube tenta entender se essa personalidade será uma aliada em momentos decisivos ou um ponto de tensão no dia a dia. No Brasil, técnicos, analistas e ex-jogadores acompanham tudo com atenção quase cirúrgica. Muitos afirmam que essa fase da carreira é determinante para moldar o atleta que Endrick se tornará no futuro. Se ele conseguir equilibrar personalidade com disciplina, confiança com humildade, pode dar um salto gigantesco. Caso contrário,
pode encontrar barreiras difíceis de superar em um ambiente que não costuma perdoar erros repetidos. O talento é indiscutível, mas o futebol europeu cobra muito mais do que habilidade com a bola. Dentro de campo, Endrick tenta transformar toda essa pressão em combustível. Ele corre mais, se movimenta melhor, participa mais do jogo e demonstra vontade clara de decidir partidas. Cada atuação parece carregar uma mensagem silenciosa. Ele está pronto para crescer, pronto para assumir responsabilidades maiores. Mesmo quando o resultado não vem, sua entrega chama atenção. Isso fortalece a imagem de um jogador que não foge da responsabilidade e que entende o peso da camisa que pretende vestir no futuro. A mídia internacional segue dividida. Alguns veículos tratam Endrick como um fenômeno precoce, um jogador que sabe exatamente o que quer e que não tem medo de se posicionar. Outros alertam para o risco de criar expectativas irreais em um atleta tão jovem, lembrando que a pressão excessiva já interrompeu muitas carreiras promissoras. Esse debate constante aumenta a exposição e testa ainda mais sua maturidade emocional. É um cenário que pode fortalecer um jogador preparado ou desgastar alguém que ainda está em formação. O mais curioso é que Endrick não parece interessado em agradar a todos. Ele segue focado em construir sua própria trajetória, sem copiar modelos prontos ou repetir discursos ensaiados. Essa postura agrada parte do público, que enxerga a autenticidade, mas incomoda quem espera um comportamento mais passivo e silencioso. No futebol moderno, personalidade virou um diferencial importante, mas exige inteligência emocional para ser bem administrada dentro de ambientes altamente competitivos. O futuro, por enquanto, permanece em aberto. O Real Madrid continua observando, planejando e avaliando o melhor momento para integrar o jogador ao seu elenco. Endrick, por sua vez, segue trabalhando, consciente de que cada jogo pode aproximá-lo ou afastá-lo dos seus objetivos. O tempo passa rápido, as decisões se aproximam e o espaço para erro diminui a cada passo. Essa fase da história deixa claro que o caminho até o topo não é feito apenas de talento e oportunidades. Ele é construído com escolhas difíceis, coragem para se posicionar e maturidade para lidar com as consequências dessas escolhas. Endrick está vivendo exatamente esse momento decisivo da carreira. E tudo indica que os próximos capítulos serão ainda mais intensos, mais desafiadores e mais reveladores do que tudo que já foi visto até aqui.